Se assim como eu, você é um bom profissional do mundo analógico e está construindo o seu negócio online ou está pensando em construir seu negócio digital, talvez você tenha se sentido como eu me senti nos últimos 15, 20 dias, bem perdido. E aqui eu vou compartilhar com você o que eu fiz para sair desse modo perdido, começar a me sentir melhor, ou seja, entender que eu estava indo para a jornada que eu tinha me proposto anteriormente, e é isso que eu vou fazer. Eu vou compartilhar com você o caminho que eu utilizei para destravar e começar a ter novos resultados de novo. Bem, esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Primeiro eu tenho que te pedir desculpas pelos pigarros. Um dos motivos de eu me sentir perdido, vamos dizer assim, foi porque eu fiquei meio doente, ainda tô com a garganta ruim, e a saúde acaba te afetando de um jeito ou de outro. E a outra questão é que não tenho introdução hoje também, deu algum problema aqui no meu computador, e eu tô fazendo vídeo com as ferramentas que eu tenho. Eu coloquei alguns tópicos aqui, então é por isso que eu tô olhando para cá, eu tô sem o iPad também, enfim. Vamos fazer porque o feito é melhor do que o perfeito. Eu estive há pouquíssimo tempo no lugar onde você está. Se caiu a tua ficha que você está perdido e você está meio travado, você começa a ter na sua alma também algumas emoções que não são legais. Você começa a pensar, cara, talvez eu seja um impostor, talvez eu não seja digno do que eu estou construindo, talvez seja melhor eu desistir, voltar para um caminho anterior, talvez eu não seja tão bom como eu acho que eu sou, enfim. Talvez você possa estar tendo algum desses pensamentos. E, primeiro de tudo, a gente tem que quebrar essa crença. As pessoas acham que, por elas não estarem desempenhando no potencial máximo as competências que elas acham que possuem na atualidade, naquele momento, a gente começa a colocar dogmas com relação à nossa capacidade. Então, se você está com um problema, por exemplo, como eu estou aqui, com a questão de tecnologia e tal, você começa a pensar, a desenvolver, a partir de uma situação, um sentimento de, cara, eu não entendo nada de tecnologia. Ou se você começou a não conseguir vender, ou se você não conseguiu começar a vender seu conhecimento online, você já pensa, eu não sei vender. É, se você já sabe o que você tem que fazer, mas não faz porque falta algum detalhe, você fala, cara, eu não vou fazer porque não está tudo pronto. Quando você se sente perdido por algum motivo, isso acaba desencadeando emoções. Então, na verdade, o problema não é você se sentir perdido. Na verdade, o problema é você não ter clareza, clareza dos fundamentos do que você está fazendo. E esse é o ponto central desse vídeo. Foi o que me ajudou a voltar para o caminho da minha jornada, que eu considero o seu caminho correto. E aqui uma observação. Eu até hoje nunca vi, talvez exista, não sei, um treinamento sobre clareza, que te ensine a competência de pensar de forma clara, executar de forma clara, planejar de forma clara, o tempo todo, que você tem um resultado final, você o tempo todo tendo clareza de tudo. O que eu tenho na minha experiência prática é que os momentos de clareza vêm com o método do que você está fazendo. Então, se eu quero cozinhar sei lá, uma sopa e eu estou perdido nisso, em algum momento algum ingrediente faltou, ou eu estou na dúvida na temperatura que eu tenho que colocar o fogão e tal, sei lá. O que faz eu ter clareza novamente é eu ir no livro de receitas. É eu chegar e olhar, cara, isso aqui faz sentido porque tem um passo a passo que eu já entendi que é válido, que eu já admiti como sendo um passo a passo que eu vou aglutinar no meu método, na forma de eu fazer as coisas. Eu já dei o ok que isso é bom anteriormente. Comigo funcionou muito assim. E agora eu já estou começando a entrar com você no que fez sentido para mim. Contextualizando, eu há 12 anos produzo conteúdo para experts. Desde 2018 eu faço estratégia de posicionamento para muitas pessoas. Pessoas que estão começando, pessoas que já são gigantes no mundo digital. E há 2 anos atrás eu decidi que eu ia fazer isso para mim.
Mas como eu tinha 3 empresas e, enfim, trabalhava demais, tinha um estilo de vida que trabalhava demais, era muito difícil, eu decidi mudar completamente a minha vida. Mas completamente mesmo, mesmo. Todo o patrimônio que eu construí durante esse tempo, eu tive que colocar para fechar 2 dessas empresas. Eu mudei de país para poder ter um estilo de vida diferente, com tempo para as coisas diferentes, para poder ter mais tempo mental e cronológico para poder fazer esse negócio acontecer. Eu mudei minha vida mesmo por conta disso, completamente, profundamente. Eu só não mexi na questão familiar, graças a Deus. Minha esposa, meus 2 filhos, nisso nada mudou. Mas todo o invólucro da minha vida, desse núcleo da minha vida, mudou completamente. Então, eu vou aqui te compartilhar o que eu fiz exatamente para me sentir perdido no caminho que eu estava trilhando e no caminho que eu estava ensinando para as pessoas, para agora, onde eu já recuperei essa sobriedade sobre o que eu devo fazer. E eu vou te garantir que isso funciona, porque funcionou comigo. Beleza? Beleza, vamos lá. Bem, após eu modificar toda a minha vida para poder entrar na internet como um expert digital, começar a liderar um povo online, eu comecei com o meu primeiro vídeo do YouTube, que foi dia 3 de fevereiro. E foi meu primeiro vídeo. De lá pra cá, até eu dar essa parada aí de 15 dias mais ou menos, eu fiz 47 ou 48 vídeos, quase 50 vídeos densos, longos, com conteúdo focado para ajudar as pessoas. E foi muito legal. Mas teve um momento que eu fui apresentado a uma nova oportunidade. Então, aqui identifique nesse vídeo que existe um gatilho que não é interno para você começar a se perder. A gente se está blindado completamente com as nossas crenças, o método que a gente vai aplicar e o futuro que a gente quer chegar, o futuro pretendido. Internamente você nunca vai estar perdido. Você vai estar perdido quando tem um input novo de uma informação, que no meu caso foi inteligência artificial. Eu sou um cara que gosta de tecnologia, a gente sempre acompanhei, só que eu vi uma grande oportunidade com o advento da inteligência artificial e comecei a mergulhar no estudo sobre isso, comecei a levantar possibilidades. Eu já estava indo para um Gabriel de alguns anos atrás, que é um workaholic, que trabalhava muito, um empreendedor serial, um monte de coisas que eu não quero mais ser. Mas o gatilho externo desse input da inteligência artificial e a oportunidade que ela, na minha cabeça, gerou, fez com que eu engatilhasse nesse Gabriel antigo. Então, primeira lição é essa: se blinde. Sempre vão ter inputs de novos dados que vão gerar uma nova repercussão mental em você. E para isso, o primeiro passo dos 3 que eu vou te dar é você reencontrar, se reconectar com a sua essência. E isso pode ser traduzido como o seu posicionamento. Por que você está fazendo isso? Para quem? E como o seu futuro pretendido é melhor do que o seu presente? Isso vai te reconectar com o grande porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, no meu caso, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu sempre gostei de compartilhar o que eu sei e ajudar as pessoas através do conhecimento. Sempre foi a ferramenta que eu utilizei. E eu estou fazendo isso porque eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida como eu estava tendo antes desses últimos 15 dias. De pegar os meus filhos, levar meus filhos na escola, pegar eles da escola e trazer eles para casa. Quando eles chegarem em casa, eu já estou diminuindo o ritmo, já posso brincar com eles, ficar mais com eles. Eu consigo cuidar da minha mente, do meu corpo e ainda assim criar um negócio e cuidar do meu outro negócio no Brasil. Eu consigo me alimentar bem porque eu tenho tempo mental e disponibilidade para isso. Eu trabalho em casa, enfim, coisas que eu quero. E eu vejo que a internet pode me possibilitar essa geração desse legado perceptível, sabe? E para quem para quem que eu trabalho? Para pessoas que têm uma verdade muito grande.
um potencial muito grande, mas que não conseguem canalizar isso de uma forma que possam ajudar o mundo, que elas possam serem reconhecidas pelo que elas fazem e que elas possam ganhar bem com o que sabem. Muita gente é fantástica, são seres humanos incríveis, que têm competências nas mais diferentes esferas, mas não conseguem ter uma qualidade de vida, como eu não estava tendo antes, trabalhando muito, ganhando dinheiro, e sei lá o quê, morando numa cidade gigante, e aquela correria, um monte de funcionário. E aí? Pra quê? Né? Então, esse é o primeiro passo, você se reencontrar com a sua essência. E o segundo passo e talvez esse seja o mais prático, é você se atentar aos fundamentos. Então, qual é o fundamento do que eu faço? E aí eu levo esse questionamento para você também. O fundamento do que eu faço é criar uma identidade digital, ou seja, um posicionamento forte, que vai me conectar com uma audiência, ou seja, criar uma audiência, fazer com que essa audiência se torne um povo, uma nação, que eu possa liderar eles e ter conteúdo para isso, porque é o conteúdo que é a pedra filosofal, que une a audiência à minha identidade digital. Conteúdo que seja em quantidade, em qualidade, que resolva a maior quantidade de problemas possíveis dessa minha pessoa perfeita, que é essa pessoa que eu quero ajudar, e que eu consiga resolver problemas específicos dessas pessoas. Isso é o fundamento. É isso que eu preciso fazer. E, obviamente, criar momentos para poder ofertar um próximo passo para aquelas pessoas que se qualificarem para isso. Um negócio online de venda de conhecimento, os fundamentos são esses. Então, o que faz na prática eu deixar de me sentir perdido, de deixar de criar várias emoções com relação a isso e voltar para um local onde eu me sinto achado, seguro, um lugar onde eu sei que eu estou trabalhando para um determinado eu do futuro, me sentir confiante, é os fundamentos. É isso que vai fazer você sair do momento que você está e voltar para o momento que você estava. E o terceiro passo é você executar o que tem que ser executado sem apego à perfeição. Você pegar, por exemplo, no meu caso, que foi a IA, é você entender que o que te tirou da jornada te tirou de forma momentânea. E que isso pode ser, na realidade, uma grande ferramenta para que você volte a fazer o que você deveria fazer naquela jornada anteriormente pretendida. Então, a IA, no meu caso, corresponde a isso. Eu com certeza vou usar e já estou usando. Só que, no meu caso, com uma observação muito grande sobre o gatilho que ela me provoca. Que é, cara, isso, eu posso fazer uma empresa sobre isso, eu posso ganhar mais dinheiro com isso, eu posso contratar pessoas, eu posso fazer um monte de coisa. Ou seja, ocupar o meu dia com a criação de um eu do futuro que eu não quero. Mas a IA pode aprimorar o que eu quero fazer. Ela pode se tornar uma ferramenta. Então, o desvio da tua jornada talvez possa se tornar uma ferramenta para a jornada que você realmente quer caminhar. Lembra, 90% das pessoas querem o que você quer. Querem ter o sucesso que você quer. Querem ter os resultados que você está construindo. 10% planejam. Elas sentam, criam um plano para tentar fazer aquilo acontecer, só que 1% só fazem. Pouquíssimas pessoas querem, planejam e fazem. Pouquíssimas. Só de você fazer qualquer coisa que esteja na direção do que você deseja, mesmo que essa coisa, essa atividade, não seja a correta, não seja o formato adequado, não seja no tempo certo, só de você estar fazendo, você verdadeiramente está se movimentando. Você desejar algo, ou até mesmo você planejar algo, não é movimento eficiente na direção do eu do futuro que você pretende. Não é.
O que leva você a dar um passo, e depois outro passo, e depois outro passo, é ação. Ação. Em algum momento, e eu vejo isso na minha história, eu determino um eu do futuro, eu planejo, e essa é a parte que eu mais gosto, eu começo a fazer. Depois de um tempo, que pode ser uma semana, um mês, 6 meses, eu começo a me questionar. Por quê? Lembra esses inputs que fazem eu e você sairmos da rota? E esse é o próximo passo, quando eles se somatizam ao longo do tempo, isso se torna uma bola de neve. E você, se não estiver presente para os fundamentos, como eu te ensinei no passo 2, você acaba desistindo. Por quê? Todos nós somos destinados a criar uma grande obra na nossa vida, onde a gente vai construir um legado verdadeiro. E esse legado verdadeiro vai fazer com que a gente desbloqueie os resultados que a gente deseja para a nossa vida. Todos nós temos um chamado para servir, para transformar nossa realidade e ajudar as pessoas. Só que quando a gente entra nesse desígnio de Deus, quando a gente inicia o foco nesse propósito, se levanta uma resistência que eu chamo de levante. Todos nós, quando desejamos muito algo e estamos trabalhando no arado para isso acontecer, em algum momento, um levante muito grande vai fazer com que você vai fazer tudo que ele puder para você não fazer o que você tem que fazer. E se você olhar a biografia de cada grande pessoa que já fez algo diferente no mundo, eles tiveram vários momentos críticos como esse, onde se levantou um levante, uma resistência, eles tiveram que de algum jeito ultrapassar. Pelo menos todas as biografias que eu li, todas as histórias de pessoas legais que eu tive acesso. Então eu queria compartilhar muito isso com você nesse vídeo diferente. Além do que eu te falei da IA, eu tive uma questão que aqui onde eu tô teve um apagão muito grande, e aqui, diferente do Brasil, esse contexto desse apagão foi muito diferente, foi de uma forma muito mais alarmante, que a gente brasileiro não está acostumado. E fora isso, teve agora hoje essas questões técnicas, mas isso não é nada demais. Então eu queria recapitular com você. De forma objetiva, a gente tem que pensar em reencontrar nossa essência. 2, foco nos fundamentos. Eles são as melhores ferramentas para você sair desse momento de perdido que você está e voltar para a sua jornada. E entender que a ação é mais importante que tudo, executar sem apego à perfeição. Lembra, falta de clareza gera confusão. Clareza gera movimento e vendas, ou seja, é resultado em transformar o seu propósito em um negócio online. Bem, aqui embaixo tem um link, e antes de tudo, curte, compartilha esse vídeo com uma pessoa que pode e está precisando desse conteúdo. Mas aqui embaixo tem 2 links. Um link para um treinamento rápido, que é um guia do que eu estou fazendo, eu estou compartilhando com os membros do meu movimento, eu estou explicando como eu estou construindo esse negócio online. Prova disso é esse vídeo aqui. Eu compartilho o que dá certo e o que não dá certo, para que eles economizem tempo e dinheiro, além de terem resultados melhores na construção do seu negócio online. Então tem um guia aqui que eu te explico como que eu estou fazendo para poder transformar meu propósito em um negócio online, ou então você também tem um outro link que é da análise de perfil, que é uma consultoria rápida de 45 minutos, gratuita e comigo, eu e você, para a gente criar um diagnóstico do teu momento atual e entender que plano de ação você precisa para começar a faturar com o conhecimento que você tem utilizando a internet. Então clica aqui embaixo e reserva o seu horário. Lembra, todos nós vamos nos sentir perdidos em algum momento da nossa jornada. A grande diferença quando a gente olha ao longo do tempo não
um dia, dois, uma semana, um mês, mas ao longo de 10, 15, 20 anos, é como a gente conseguiu contornar esse momento que a gente estava perdido e voltamos para a nossa jornada, e qual vai ser a nossa atitude quando um levante, uma resistência se colocar à frente dos nossos objetivos. Te vejo no próximo vídeo.